Oi, gente, tudo bem? Até agora nós temos falado sobre a pronúncia específica de letras e também alguns dígrafos. Hoje nós vamos falar sobre a pronúncia dos acentos gráficos. Primeiramente, o que são os acentos gráficos? Os acentos gráficos, eles vão mostrar aonde está a sílaba tônica da palavra, qual é a sílaba forte, e também vão mostrar se a pronúncia de uma palavra é aberta, fechada ou anasalada. Então, vocês vamos? A língua portuguesa possui vários tipos de acentos. Vejamos quais são. O acento agudo, assim como o espanhol também tem esse tipo de tilde. Vamos recordar que acento significa tilde. O acento agudo é usado para assinalar geralmente uma vogal aberta ou longa. Esse tipo de acento pode aparecer em todas as vogais. Vejamos alguns exemplos. Primeiramente, nas palavras oxítonas. O que significa oxítona? Que o acento da palavra ou a sílaba tônica está na última sílaba. Então, vocês podem ver que sempre nas últimas sílabas está o acento ou a sílaba tônica. A sílaba que não é tônica nós chamamos átona. Então, na palavra sofá, so é a sílaba átona, fá é a sílaba tônica. Então, sofá, crachá, parabéns, jacarés, açaí, Piauí, cipós, dominó, avó, baú, Grajaú, urubu. Hablando um pouco mais rápido: sofá, crachá, parabéns, jacarés, açaí, Piauí, cipós, dominó, avó, baú, Grajaú, urubu. O que nós fazemos para que a sílaba tônica de fato apareça na palavra? Como pôr essa ênfase na palavra para que a sílaba tônica de verdade apareça? Uma maneira, ou talvez seja a maneira mais fácil, é alargar, alongar a sílaba tônica. Então, em vez de dizer sofá ou sofá, sofá, algo assim, diga sofá, como se tuviera dois as. No mesmo aqui, como se hubiera dois es. Parabéns, parabéns. Açaí, como se hubiera dois is. Açaí. Ok? Vamos a ver as palavras paroxítonas. Que significa paroxítonas? Se oxítonas, as sílabas tônicas estão em la última sílaba, as oxítonas, a sílaba tônica vai estar em la penúltima sílaba. Vamos a ver? Álbum, fácil, réptil, como se houvera na i aqui, réptil, Éden, ímpar, vírus, sótão, tórax, túnel, júri. Hablando um pouco mais rápido: álbum, fácil, réptil, Éden, ímpar, vírus, sótão, tórax, túnel, júri. Ustedes pueden notar que yo pongo como si fuera dos letras donde está una tilde para que la sílaba tónica de hecho aparezca. Éden, ímpar, vírus, sótão. Então, vamos aqui às proparoxítonas, que significa proparoxítonas. Si oxítonas, a sílaba tônica está no final, e paroxítonas, a sílaba tônica está una antes del final, la penúltima. Entonces, las proparoxítonas, la sílaba tónica está dos antes del final, la antepenúltima sílaba. Vamos, entonces: plástico, gráfico, espécie, célebre, míope, líquido ou líquido,
depende de como ustedes quieran pronunciar, las dos también, pero es más común líquido, próximo, fósforo. Hablando um pouco mais rápido, plástico, gráfico, espécie, célebre, míope, líquido, próximo, fósforo. Ustedes podem notar que aqui nesta palavra, espécie, há alguns brasileiros que sí vão dizer espécie e outros vão dizer espécie, como se fosse uma doble I aqui. Uma coisa que os brasileiros fazem muito é bajar um poquitico a voz em las sílabas átonas. O que quer dizer isso, bajar a voz em las sílabas átonas? Nós como que temos um pouquinho de pereza para pronunciá-las. Ou seja, sofá, sofá, so casi no sale. É como sofá, crachá, crachá, crachá. Do mesmo aqui. Álbum, fácil, sil, fácil, réptil, réptil, Éden, den. É por isso que la O al final se volvió casi una U. E por isso que la E al final se vuelve casi una I. Por exemplo, plástico, célebre. ¿Por quê? Porque os brasileiros deixam mais suavecito o final dessas palavras. Deixam mais suavecito lo que não é tônico, as sílabas átonas. Então, por isso, la O se volvió na U e la I se volvió na I. Por la pereza de pronunciar de maneira fuerte, todo muito pronunciado como se fuera espanhol. Uma coisa que é comum que os brasileiros hagam, que quando os brasileiros querem poner uma ênfase em uma palavra, ou seja, no, eu dije plástico, eles vão dizer plástico, para dizer qual letra é. Quando eu quero, por exemplo, enfatizar, no, eu estou dizendo de esse Adriel, el Adriel. É como estou dizendo do Adriel, o Adriel. Quando eu quero poner uma ênfase, então eu vou pronunciar a letra como ella es de hecho. Pero, se eu estou simplesmente falando, não importando com essa ênfase, então vai ser plástico, gráfico, o Adriel, estou falando do Adriel. Isso que a vezes eu quero, ok, eu quero poner uma ênfase em Adriel, algo assim, ok, pero quando eu quero poner uma ênfase especificamente em la palavra, como eu estou poniendo agora, eu vou a dizer plástico, gráfico, porque eu estou poniendo la ênfase em la palavra, em la sílaba específica, porque eu quero que escutem o que eu dije especificamente. Então, é uma coisa de cultura brasileira. Nós sim, decimos plástico, gráfico, espécie, célebre, pero se queremos poner uma ênfase específica, principalmente se eu quero que sepam qual palavra de que eu estou falando, então sim, eu vou dizer com todas as letras assim como em espanhol, plástico, gráfico, pero é uma situação muito específica. Ojo, é uma situação muito específica, ok? Não tomem isso como regra, é apenas esta situação específica que eu pronuncio todo muito pronunciado. Está bem?